Olá, então conforme falei no vídeo anterior, nós vamos falar sobre o texto de Daisaku Ikeda que consta nesse livro, Hope in a Dark Time. Aqui todo o texto está em inglês, eu comentei que vou estar tentando ler inglês, aproveitando que eu estou gravando esses vídeos para o meu próprio treinamento de inglês, não tenho muita habilidade. E também vou mostrar a tradução que fiz, vou estar lendo. Peço, se por acaso alguém quiser comentar e ver que tem algo que eu tenha que ser corrigido na tradução ou na leitura, por favor, fique à vontade que vai me ajudar. Muito obrigado, espero que apreciem. Então, esse texto de Daisaku Ikeda foi escrito em 2003, foi publicado em 2003 nesse livro. Eu coloquei aqui na fonte, como fonte, o livro Hope in a Dark Time, Reflexões do Futuro da Humanidade, sobre o futuro da humanidade, editado em 2003 por David Krieger, que é presidente da Nuclear Aid Peace Foundation, e aqui um prefácio do arcebispo Desmond Tutu, aqui está o ISBN, e Our Power for Peace, de Daisaku Ikeda, na página 89. Né? Então, eu falei que esse documento foi preparado por mim, né, Michel Nader, em 2011, dezembro de 2011, com o propósito de estudos na pesquisa na área de educação para a paz. Então, aqui já vou deixar aqui preparado também a tradução. Vamos ver se a leitura dá certo e se vocês vão apreciar o texto. É um texto bem interessante. Então, aqui fala Our Power for Peace, né? Nosso poder para a paz, ou nossa força para a paz. O título é Hope in a Dark Time. Eu coloquei aqui Esperança em um Momento Sombrio, mas entendo que possa também ser traduzido como Esperança em Tempos de Escuridão. Né? Foi logo depois dos ataques terroristas de 11 de setembro que até alguns prêmios nobres ficaram, né, em dúvida o que fazer, né, diante do terrorismo. Então, aqui esse livro traz, entre, além de Daisaku Ikeda, outros, né, pacifistas, humanistas que compartilharam sua visão, né, nesse momento. E aqui está o de Daisaku Ikeda. Ele começa com essa frase, né, Our Power for Peace, né, nosso poder para a paz, ou nossa força para a paz, por Daisaku Ikeda. Never doubt that a small group of thoughtful, committed people can change the world. Indeed, it's the only thing that ever has. Eu não sei a tradução, se traduzir corretamente, mas eu entendi assim: nunca duvide que um pequeno grupo de pensadores, pessoas comprometidas, pode mudar o mundo. Na verdade, é a única coisa que sempre faz. Eu não sei se essa daqui eu traduzi corretamente, mas a ideia é de que um pequeno grupo de pessoas que estão dialogando, conversando, é, eu entendo nessa frase como valorizando esse pequeno grupo de pessoas. Parece ser, né? Poxa, mas são só algumas pessoas, será que vão conseguir mudar alguma coisa? Né? Diante de questões tão grandes, né? Problemas tão sérios, né? Que a humanidade enfrenta, que o planeta enfrenta, e tanto no ambiente natural, no ambiente social. E eu entendo que essa frase transmite isso, né? Nunca duvide, né? Se essas pessoas estiverem comprometidas, dialogando, elas têm essa força, né? E esse é o nosso poder para a paz, que depois, na sequência, traz aqui, né? I am very fond of these words of the great American anthropologist Margaret Mead, for they express a profound and enduring truth. Né? Eu aprecio muito essas palavras da grande antropóloga americana Margaret Mead, pois elas expressam uma verdade profunda e duradoura. To young people in particular, I wish to say the world is yours to change.
Your dreams, your hopes and aspirations, this will create the future. They are the future. The future already exists in the hearts and minds of the young. Então, para os jovens em particular, quero dizer: o mundo é seu para mudar. Seus sonhos, suas esperanças e aspirações, esses criarão um futuro. Eles são o futuro. O futuro já existe nos corações e mentes dos jovens. E aí vem uma parte, né, esse título, The New Superpower, que é a nova superpotência. Quando a gente fala em nova superpotência, né, geralmente pensamos, puxa, superpotência quem é? Os Estados Unidos, sei lá, vai ser a China, quem que é a nova superpotência? Né? Mas aqui ele coloca que a nova superpotência somos nós, né, os cidadãos comuns. Então ele fala assim: however hard it may be to believe, each of us is infinitely powerful. We have the power individually and collectively to change the world. As Nobel Peace Laureate George Williams and others have said, together the so-called ordinary citizens of the world are superpower. We, the people, are the new superpower. Então, por mais difícil que possa ser de acreditar, cada um de nós é infinitamente poderoso. Nós temos o poder individualmente e coletivamente para mudar o mundo. Conforme a Nobel da Paz George Williams e outros dizem, em conjunto, os chamados cidadãos comuns do mundo são a superpotência. Nós, o povo, somos a nova superpotência. What are the keys to unleashing that power, bring it to bear on the task of creating a world of peace? Então a questão é: quais são as chaves para desencadear esse poder, trazendo para dar suporte à tarefa de criar um mundo de paz? There are four aspects that I think are especially important. Então, há quatro aspectos que eu acho que são especialmente importantes: Power of Hope, que é o poder da esperança; Power of Imagination, poder da imaginação; Power of Connection, poder da conexão; and Power of Dialogue. Então, os nossos quatro poderes, né? Poder da esperança, o poder da imaginação, o poder da conexão e o poder do diálogo. The Power of Hope, o poder da esperança. Sometimes hopes and dreams are spoken of as something fragile and easily broken. Então, às vezes, esperanças e sonhos são ditos como algo frágil e facilmente quebrado. In fact, they are anything but that. Na verdade, eles são tudo menos isso. The power of hope and dreams is the power from which the world is born new each day. O poder da esperança e sonhos é o poder a partir do qual o mundo nasce novo a cada dia. The more noble, the more compassionate and human the goal toward which our hope is directed, the greater the power we bring forth from within. O mais nobre, o mais compassivo e humano objetivo para o qual a nossa esperança é dirigida, maior o poder que romperá de dentro de nós. Nothing is more profoundly empowering than the determination to work for peace, the hope that has been cherished in the hearts of countless generations of humanity. Então, nada é mais profundamente empoderador do que a determinação de trabalhar pela paz, a esperança que tem sido acalentada no coração de inúmeras gerações da humanidade. Então, eu entendo que quando a gente, né, assim, primeiro, todos os dias a gente acorda com essa esperança, com esses sonhos, todo mundo sai de casa, levanta, tem algo que o motiva, né, no seu dia a dia a continuar avançando, levantando, acordando, levantando e agindo. Então é o poder da esperança. E por mais que pareça ser
é algo frágil, mas é o que move, né, toda a sociedade, cada um de nós. E quando nós associamos esse poder ao poder, né, o nosso desejo de trabalhar pela paz, né, então nós estamos nos unindo, né, assim, a inúmeras gerações da humanidade que acalentaram. Então, nesse momento, né, seja as guerras que estão ocorrendo nesse momento, o sofrimento das pessoas que estão sofrendo e desejando a paz, né, como nós vemos na situação da Ucrânia com a Rússia, quantas pessoas estão sofrendo, né? Então, isso, não, além da guerra, em todas as, né, cada recanto do planeta. Então, quando a gente deseja, né, trabalhar pela paz, né, nós estamos nos unindo ao coração de todas essas pessoas, não só dessa geração, mas de gerações passadas. Então, eu entendo que é algo, né, extraordinário, né, e nobre da nossa parte a gente agir dessa forma, né, e nos unirmos para isso. There are those who tell us that humanity is condemned to war and violence. Então, há aqueles que nos dizem que a humanidade está condenada à guerra e à violência. That it is ingrained in our nature to hate and kill each other. Que é enraizado em nossa natureza odiar e matar uns aos outros. Such people will tell you that they are simple being realistic. Então, essas pessoas dirão a você que eles estão simplesmente sendo realistas. Né? I sincerely hope that you will never submit to such realism, not about your own lives, not about the world. Então, eu sinceramente espero que você nunca se submeta a tal realismo, nem sobre suas próprias vidas, nem sobre o mundo. If you examine such claims carefully, you will usually find that those who make them have simply decided in an arbitrary and often self-serving way what is realistic and what is not. They cut off and deny the limitless possibilities of reality to make it fit with their own pessimism and narrow mindedness. Então, se você examinar tais afirmações com cuidado, você geralmente encontrará que aqueles que as fazem terem simplesmente decidido de forma arbitrária e muitas vezes a servir a si próprio o que é realista e o que não é. Esse trecho assim, né, olha que muitas vezes a gente, né, pode ouvir isso, né? Puxa, né, alguém fala, não tem mais jeito, a humanidade é assim mesmo, o ser humano é assim mesmo, e você fala, mas você está sendo pessimista? Ele fala, não, estou sendo realista. Porém, daí isso aqui está trazendo aqui para a gente não ser levado por isso, porque, né, a pessoa pode estar, né, vendo, né, a realidade, assim, definindo realidade com uma visão bem estreita, né? Porque a realidade tem inúmeras possibilidades, porque a vida tem inúmeras possibilidades. Cada instante é possível mudar. Então é assim que eu interpreto. E ainda ele fala, né, que ele fala assim que they cut off, que eles cortaram e negaram as ilimitadas possibilidades da realidade para fazê-la preenchida com seu próprio pessimismo e estreiteza mental. President Kennedy clearly rejected pessimism about peace when he said, "We need not to accept that view. Our problems are man-made. Therefore, they can be solved by man. No problem of human destiny is beyond human beings." Então, o presidente Kennedy rejeitou claramente o pessimismo sobre a paz quando disse:
Nós não precisamos aceitar essa visão. Nossos problemas são feitos pelo homem, portanto, eles podem ser resolvidos pelo homem. Nenhum problema do destino humano está além de seres humanos. Então, da Issaqueda trazendo citação do presidente John Kennedy. Every war has started in the human heart. Então, toda guerra começou no coração do homem. And so has every great act that has changed the world for the better. E da mesma forma, cada grande ato que mudou o mundo para melhor. Então, tudo começa no coração do homem, tanto a guerra, né, quanto ações para a paz. Né? Quando nós temos as propostas de paz, né, do Dr. Ikeda, que encaminha para as Nações Unidas, né, anualmente, e um ponto que, né, sempre vem sendo em todas as propostas consta, que é a questão das armas nucleares, a abolição das armas nucleares. Né? Aliás, nas propostas de paz da Issaqueda sempre, né, tem os pontos, né, de enfatizar e fazer prevalecer aquilo que preza a vida e combater aquilo que despreza a vida. E a arma nuclear é um símbolo de um triunfo, né, da ignorância humana, né, da ignorância não em termos de conhecimento tecnológico, mas do perigo que existe, né, de uma destruição, né, em massa de inúmeras pessoas e onde, né, como a gente sabe, de todo o planeta, né, se essas armas, né, acabarem sendo utilizadas. Então, como desarmar, né, essas armas, né? Tudo começa desarmando o próprio coração. Então aqui fala, toda guerra começou no coração do homem e da mesma forma cada grande ato que mudou o mundo para melhor. Essa é a reflexão que eu faço aqui. Compartilho com vocês. Espero que possa ajudar para criar diálogos sobre isso. The leadership to free the world from the threat of nuclear weapons, to build a world without war, is to be found in ordinary people like us. Então, a liderança para libertar o mundo da ameaça de armas nucleares, para construir um mundo sem guerra, pode ser encontrada em pessoas comuns como nós. So it is vital that we never forget that we can build such a world, that we are the protagonists of the drama of human history. Por isso é vital que nunca nos esqueçamos de que nós podemos construir tal mundo, que somos os protagonistas do drama da história humana. In Japanese, the word for hope is written with two Chinese characters. Em japonês, a palavra esperança, hope, em inglês, né, esperança em português, é escrita com dois caracteres chineses. One means to desire something deeply and intensely. The other means to gaze far into the distance, into the future. Então, um dos caracteres significa desejar algo profundamente e intensamente. O outro significa olhar fixo para longe, distante, para dentro do futuro. Então, em japonês, a palavra esperança tem essa profundidade no significado. Mahatma Gandhi was, in his own words, an irrepressible optimist. Então, Mahatma Gandhi, ele era, né, ou foi, em suas próprias palavras, um otimista irreprimível. But his hope was not based on an objective analysis of the conditions that faced him. Mas a sua esperança, né, como um otimista irreprimível, mas sua esperança não foi ou não era baseada em uma análise objetiva das condições que o encarava. Podia estar tudo, né, assim, com a situação que estava, não poderia não trazer nenhum otimismo, mas mesmo assim ele era um otimista. E onde que estava baseada essa esperança dele? Rather, it was based on his absolute faith
in the infinite possibilities of the individual. Então, pelo contrário, a esperança dele era baseada em sua fé absoluta nas infinitas possibilidades do indivíduo. Então, é como no trecho anterior, né? Que a realidade tem inúmeras possibilidades, pois a vida tem inúmeras possibilidades. Então, o próprio Mahatma Gandhi, diante da situação que ele enfrentava, que, né, que outras pessoas poderiam dizer não tem esperança, nada, mas a esperança dele estava baseada, né, na sua fé nas infinitas possibilidades do indivíduo. In the same way, the great dream of equality and human dignity that possessed Martin Luther King Jr. was a dream upheld by the force of diamond-like faith and will. Da mesma forma, o grande sonho da igualdade e da dignidade humana que possuía Martin Luther King Jr. foi um sonho sustentado pela força igual a um diamante de fé e vontade. Então, trazendo aqui Mahatma Gandhi e Martin Luther King. Aliás, tem um prêmio, não sei se sabem, que o nome do prêmio é Gandhi, King e Ikeda, Heróis da Comunidade Global. É dado para as pessoas que agem em prol da paz. Né? Depois podem pesquisar Gandhi, King e Ikeda. Community Builders, né? Construtores da comunidade. É um prêmio que foi criado, né, por assim, discípulos de Gandhi e de King, né? Então, depois podem pesquisar ou eu posso depois compartilhar em outro momento. All those who have achieved the great things have done so because of their ability to create hope, to pull it forth from within themselves, regardless of the circumstance or challenges they face. Todos aqueles que alcançaram grandes coisas fizeram por causa de sua capacidade de criar esperança para puxá-lo adiante de dentro de si mesmos, independentemente das circunstâncias ou desafios que enfrentam. We must learn to make the hope we cannot find. Devemos aprender a criar esperança que não podemos encontrar. Where there is hope, onde há esperança, there is the possibility of peace. Onde há esperança, há a possibilidade de paz. Então a paz, né, começa com essa esperança. Se nós não temos, então precisamos aprender a criar essa esperança para nos mover, né, fazermos avançar, né? Tem uma mensagem que Daisakida enviou certa vez falando de avançar do superficial para o profundo, né? Em busca da nossa própria, né, natureza iluminada, nos iluminarmos mais. Então, nos iluminamos mais, nos tornamos faróis dentro da sociedade, dentro da família, da sociedade, né? E assim irradiando esperança para outras pessoas. Aliás, esses vídeos que eu estou fazendo é uma tentativa né, de ajudar nesse sentido. Então falamos do The Power of Hope, que é o poder da esperança. Agora vamos entrar no The Power of Imagination, o poder da imaginação. Então, The Power of Imagination. I also want to stress the power of imagination, for this is the bridge across which our ideal travel to become new realities. Então, eu também quero enfatizar o poder da imaginação, pois esta é a ponte através da qual os nossos ideais viajam para tornarem-se novas realidades. Imagination is the wellspring from which hope flows. A imaginação é a fonte da qual flui a esperança. It is the power of imagination, the power to imagine different realities that frees us from the mistaken notion
that what exists now is all that will ever exist. Então, é o poder da imaginação, o poder de imaginar diferentes realidades, que nos livra da noção equivocada de que o que existe agora é tudo o que sempre existirá. And that we are trapped inside our problems, e que estamos presos dentro de nossos problemas, né? Everything changes. Tudo muda. Nothing is written in stone. Nada é escrito na pedra. Fixed and unchanging for all time. Então, fixo e imutável para sempre. Not even the stone itself. Nem mesmo a pedra em si. Então, está tudo sempre em constante mudança. Aliás, a única certeza que nós temos, né, é a mudança constante, né? E, aliás, essas mudanças constantes, né, é o que, se a gente não faz nada, não começa a agir, as mudanças vão estar acontecendo, né? Então, melhor é nós estarmos buscando criar essas mudanças para melhor. The Greek philosopher Heraclitus expressed this saying, we can never step in the same river twice. Então, o filósofo grego Heráclito expressou isso dizendo que nós nunca podemos pisar no mesmo rio duas vezes. The water flows without cease, and what we set foot in a moment ago is already gone, replaced by a new flow. A água flui sem cessar, e a que pisamos no momento atrás já se foi, substituída por um novo fluxo. Então, tudo está em constante mudança. Since everything changes, the real question is whether it will change for the better or for the worse. Uma vez que tudo muda, a verdadeira questão é se vai mudar para melhor ou para pior. And that, finally, is up to us. E isso finalmente cabe a nós. If our hearts are filled with hatred and despair, that's the world we will create. Se nossos corações estão cheios de ódio e desespero, este é o mundo que criaremos. If our hearts are filled with hope and compassion, we can without fail create a better, more peaceful world. Se nossos corações estão cheios de esperança e compaixão, podemos sem falta criar um mundo melhor, mais pacífico. The power of imagination is also the power of empathy. O poder da imaginação é também o poder da empatia. It's the ability to imagine the willingness to feel the pain of others. É a habilidade para imaginar a disposição de sentir a dor dos outros. It's the spirit that says, so long as you are suffering, whoever you are and whatever your suffering may be, I suffer also. É a habilidade para imaginar a disposição de sentir a dor dos outros. É o espírito que diz, enquanto você estiver sofrendo, não importa quem você seja e o que seu sofrimento possa ser, eu sofro também. The scale of our empathy reaching out to those in distant places, to people whose lifestyles and language may be different from our own, in the scale of our humanity. A escala da nossa empatia alcançando aqueles em lugares distantes para as pessoas cujos estilos de vida e linguagem possam ser diferentes da nossa, é a escala de nossa humanidade. Então,
eu entendo aqui como um termômetro, né, da nossa própria, aliás, um indicador, né, da nossa própria humanidade, o quanto nós, né, conseguimos ter essa empatia, né, não só por quem está próximo e a gente está vendo, né, e vendo o sofrimento, mas pelas pessoas que estão longe. Como, né, nesse momento, sentindo a dor das pessoas, né, desejando que essa guerra, não só a guerra na Ucrânia, mas principalmente, possa parar, assim como na Síria, né, inúmeros refugiados, né, que durante anos, né, tudo destruído, né, a família do meu pai veio da cidade de Homs há um século passado, né, mas é muito triste ver também tudo destruído lá, né, as pessoas, né, têm um coração grandioso, né, fazem tudo por outras pessoas, mas, né, diante de todas as situações que estão que aconteceram, estão acontecendo, né, acabam sofrendo as pessoas é, comuns, né, e que são ao mesmo tempo a chave para mudar tudo isso. Então, nesse momento também vendo os refugiados lá na Ucrânia, a gente pensa, puxa, né, essa guerra tem que parar, né? Mas não é só lá, são todos os problemas que ocorrem no mundo todo. Então, em cada recanto e todos os mais variados problemas. Então, todo aquele tudo que foi depositado de esperança no início desse século, como eu comentei, né, no outro vídeo mesmo, sobre, né, os objetivos de desenvolvimento do milênio, agora tem os objetivos de desenvolvimento sustentável. A base de tudo isso é o coração, do jeito que a gente está vendo aqui, né, o nosso poder da esperança, né, de não ser levado por aqueles que falam, né, não, o ser humano não tem mais jeito, porque estão definindo a realidade da sua própria, né, com uma visão estreita. A vida tem inúmeras possibilidades, por isso a realidade tem inúmeras possibilidades. A gente pode mudar. Quando nós trabalhamos para a paz, nós estamos unindo ao sentimento de inúmeras pessoas que desejam a paz, né? Desejam viver com dignidade. E agora, né, essa empatia, o quanto a gente sente, essa habilidade para imaginar, disposição de sentir a dor dos outros. Então, é o nosso próprio poder da imaginação. A gente cria essa ponte, assim como foi dito, Mahatma Gandhi, ele não era um otimista porque as situações estavam boas, mas ele conseguiu, com o seu poder da imaginação, nutrir, né, ser a base do seu poder da esperança, poder da imaginação, justamente, né, criar essa ponte, né, que liga a uma nova realidade. Né? Então, com base nisso, né, fazer, né, sair da inércia, né, e começar a agir. Hum. A life of true fulfillment is one marked by the non-stop effort to expand and deepen one's humanity. A vida de uma verdadeira realização é marcada pelo esforço ininterrupto para expandir e aprofundar a humanidade. Our capacity to feel the pain of others is perhaps the surest gauge of where we stand in that ongoing effort. Nossa capacidade de sentir a dor dos outros é talvez o mais seguro indicador para medir onde estamos nesse contínuo esforço. When the realists tell us to accept a world of suffering, a world of war and injustice, what they are really doing is displaying the stagnation and failure of their own imagination. Então, quando os realistas nos dizem aceitar um mundo de sofrimento, um mundo de guerra e injustiça, o que eles realmente estão fazendo é mostrando a estagnação e o fracasso de sua própria imaginação.
I firmly believe that peace education, education that stirs empathetic imagination by conveying the realities of war, is our shared responsibility. Acredito firmemente que a educação para a paz, a educação que mexe com a imaginação empática por transmitir as realidades da guerra, é a nossa responsabilidade compartilhada. All sectors of society, the schools, the media, and the religious institutions can play a part. Então, todos os setores da sociedade, as escolas, a mídia, instituições religiosas podem desempenhar um papel. In particular, I hope that young people will learn never to be deceived by sanitized or glorified portrayals of violence and war. Em particular, espero que os jovens aprendam a nunca mais ser enganados por retratos higienizados ou glorificados de violência de guerra. E realmente, né, muitas vezes, fazendo uma reflexão, assistindo, lembro de criança vendo filmes de guerra, sempre mostram os heróis de guerra, né? Mas quando eu assisti, né, o filme O Resgate do Soldado Ryan, do Soldado Brian, eu acho que era esse o nome, mas vendo aqueles minutos iniciais, quando, né, os soldados chegam lá na Normandia, lá na França, e são massacrados, mostrando, né, todo o sofrimento. Depois, outros filmes também que acabei assistindo, você vê que, né, muitos filmes tentam, às vezes, né, não mostrar essa parte. Eu lembro também, né, de quando para quem já viu, né, muitos já viram, claro, aquele cogumelo da bomba atômica e a cidade toda arrasada, e não mostram, né, muitas vezes os sobreviventes, né? Então isso também é uma forma de higienizar, talvez, né, para que para que os cidadãos, né, do país que jogou a bomba atômica não sintam, né, a dor, né, que as pessoas que sobreviveram, além das pessoas que morreram, mas vendo as pessoas sofrendo, né, né, com tudo que aconteceu da bomba. Tem um anime que é um desenho japonês muito forte, né? Foi baseado num mangá feito. O mangá é uma história em quadrinhos feito por um próprio sobrevivente que, aos 7 anos de idade, quando a bomba atômica foi lançada na cidade de Hiroshima, ele estava lá, né, aos 7 anos de idade, ele e a família dele. Ele perdeu a família, ficou com a mãe, né? Depois a mãe faleceu, mas ele decidiu registrar em forma de mangá, e é chamado Gen Pés Descalços. Hadashi no Gen, eu acho que em japonês é esse. Se tiverem a oportunidade de assistir, assistam. Gen Pés Descalços. Né? Tem no YouTube, porque mostra, né, embora em forma de desenho, né, um desenho animado, um anime, mas consegue transmitir esse sofrimento, né? Então, muitas vezes, né, os países em guerra, né, e quem está, aliás, bombardeando e o outro não quer que seu próprio povo veja, porque se as pessoas começarem a ver o sofrimento das outras, elas vão sentir, vão fazer uma reação contrária, né? Então, por isso, esse trecho em particular, espero que os jovens aprendam a nunca mais ser enganados por retratos higienizados ou glorificados de violência e guerra, né? Então, isso jamais, né, é algo bom, é algo, né, que a gente vai combater de que forma, né? É assim que eu sinto na leitura desse texto, agindo, né, em prol da paz, falando da paz, e aí entra o poder da conexão, the power of connection, porque quando a gente vai conversar com outro sobre isso, como que as pessoas também vão nos interpretar, né? Até o próprio vídeo que eu estou fazendo aqui agora, né? Como será que estão interpretando isso? Então, eu vou continuar aqui. The power of connection.
The limitless power of the individual is unleashed when we work together. Então, o poder da conexão, o poder ilimitado do indivíduo é desencadeado quando trabalhamos juntos. This is the power of connection. Esse é o poder de conexão. The power of human solidarity. O poder da solidariedade humana. Our dreams grow and flourish when we speak them out loud, when we share them with others. Nossos sonhos crescem e florescem quando falamos em voz alta, quando partilhamos com os outros. To do this requires courage. Para fazer isso exige coragem, requer coragem, exige coragem. Precisamos ter coragem. We must overcome the fear that we will be misunderstood, looked down on, or laughed at for putting into words the content of our hearts. Então, para fazer isso, né, para poder falar, né, em voz alta, né, sobre essas questões da paz, de trabalharmos de forma solidária, né, a solidariedade humana. Para fazer isso exige coragem. Devemos superar o medo de que seremos mal interpretados, olhados para baixo ou rirem por colocarmos em palavras o conteúdo de nossos corações. Então, é assim que eu me sinto também fazendo esse vídeo. E esse vídeo que eu estou lendo é de coração, porque é o que eu sinto mesmo, por isso que quero compartilhar com vocês. The solidarity of the world's so-called ordinary citizens holds the key to peace. A solidariedade dos chamados cidadãos comuns do mundo tem a chave para a paz. The Buddhist People's Movement of the Soka Gakkai, from which the SDI has grown, was founded in Japan in 1930 by an educator named Tsunesaburo Makiguchi. O movimento popular budista da Soka Gakkai, que é a Sociedade de Criação de Valores, né? Para quem não sabe, Soka significa criação de valor. Vem de duas palavras, Katsozo. Ka é de Kat, So é de Souza. Katsozo significa criação de valor. Então, Gak é de ensino-aprendizagem, Ka é de associação. É uma academia, uma associação onde a gente aprende, onde se ensina, onde se aprende a criar valores humanos no dia a dia, o que eu, desde há 40 anos, desde os meus 16 anos, né, ingressei e continuo. O movimento popular budista, e é onde conheci meu mestre da vida, Daisaku Ikeda, quem escreveu esse texto. O movimento popular budista da Soka Gakkai, a partir do qual o SGI cresceu, foi fundado no Japão em 1930 por um educador chamado Tsunesaburo Makiguchi. In his writings, he noted that evil-minded people, aware of their inner deficiencies, are quick to band together. Então, Makiguchi, em seus escritos, ele observou que as pessoas de mente maligna, conscientes de suas deficiências internas, são rápidas em se juntar em bandos. Makiguchi, ele tem toda a autoridade para falar isso, porque ele, né, na época da Segunda Guerra Mundial, aliás, antes da Segunda Guerra Mundial, e bem antes ainda, em 1903, ele já havia escrito um livro chamado Geografia da Vida Humana, que eu até tenho esse livro aqui, talvez em algum momento vou compartilhar. E já isso antes dele se tornar budista também, e fundar a Soka Gakkai e começar a praticar o budismo, né, do Nam-myoho Renge-kyo, budismo de Nichiren Daishonin. Antes disso, ele já preocupado com toda a forma que a educação do Japão já vinha sendo direcionada, ele escreveu esse livro, Geografia da Vida Humana, né, que traz a visão de interdependência que nós temos, né, com o local onde a gente mora, com o país e com o mundo.
né? E está tudo interdependente. E como é importante proteger, né, e manter de forma saudável. Ele também mostra, né, a gratidão, né? Ele começa, inclusive, né, fazendo um parênteses, né, com um problema, né, que a gente não percebe às vezes, é, as pessoas que estão por trás, né, que a gente deve gratidão por tudo, por seja por uma camisa que a gente tem, né? Quantas pessoas trabalharam para eu ter essa camisa? Às vezes eu posso pensar, não, eu fui lá e comprei na loja, ou eu fui lá ou eu ganhei, mas tem inúmeras pessoas que trabalharam, né, na produção, na comercialização, no transporte, então inúmeras pessoas, né? E cada coisa que a gente tem ao redor da gente tem inúmeras pessoas por trás, né? Ele mesmo faz em 1903, ou seja, mais de 100 anos atrás, essa reflexão com o que ele tinha na mesa dele, na escrivaninha dele, com a roupa que ele estava usando, vendo também, né, de pessoas, né, que estavam por trás de tudo aquilo para sustentar a própria vida dele. E quão pouco ele fazia em prol de outras, né? Quão pouco cada um de nós, né, pode estar fazendo para retribuir tudo isso, né? Então, são várias reflexões que eu fiz, né? Eu lembro cada vez também que quantas coisas não estão sendo destruídas, né? Numa guerra, por exemplo. Mesmo um ônibus, né? Que às vezes a gente vê um ônibus sendo destruído tudo, né, eu fico imaginando, puxa, quantas pessoas trabalharam, né? Seja naquele pneu, nas porquinhas, né? Nos assentos, ou para construir aquele. Quanto o trabalho está sendo desprezado? Eu sei que muitas vezes é uma forma de manifestar a sua revolta em relação aos problemas que existem, mas também, né, no meu ponto de vista, né, é, quando a gente, né, começa a valorizar, né, todo o trabalho que foi feito, que está por trás, a gente busca encontrar formas diferentes de agir. E aqui essa proposta da Isaac Ikeda é a gente trabalhar, né, para desarmar os corações, né, para mudar os corações, para a gente conseguir criar uma mudança, né, que seja uma mudança positiva para a nossa sociedade. A solidariedade, então, dos chamados cidadãos comuns do mundo tem a chave para a paz. O movimento popular budista da Soka Gakkai, a partir do qual a SGI cresceu, foi fundado no Japão em 1930 por um educador chamado Tsunesaburo Makiguchi. Inclusive, ele foi preso na guerra, né, por ser um pacifista, um humanista. E isso, né, na época da guerra lá no Japão, como o Japão, o objetivo era a expansão, era levar a prosperidade para a Ásia, mas através do hard power, da força, né, bruta, colonizando e fazendo o que fez. E Bakiguchi era contrário a isso, né, com base nos ensinos humanistas, no budismo de Nichiren Daishonin. Ele via que isso aí ia trazer sofrimento para o povo. E ele e o seu discípulo Josei Toda, então, foram contrários a isso e foram presos por, por violar a paz interna da nação. Mas, na verdade, porque ele dialogava, trazendo esses princípios de paz para dentro, né, da, da sociedade, né? Mas isso não ia, isso acabava entrando em conflito com os interesses da nação, que era todos voltados para esse interesse, né, de expansão do Japão, né, que era a guerra, através da guerra. Então eles foram presos, né, e Makiguchi já estava com 70 anos de idade, foi preso, faleceu, que eu me lembro, aos 72 anos, né, mas foi o que iniciou esse movimento da Soka Gakkai, porque Yosei Toda, quando sai da prisão, né, já quase no final da Segunda Guerra Mundial, um mês antes de término, ele sai decidido a acabar, né, eliminar a miséria da face da terra, ou seja, essa miséria do coração, né, humano, que levou uma pessoa tão humana, tão assim, de paz, né, e um ser humano assim que buscava realmente, né, algo, uma sociedade, né, que assim fizesse, né,
que ajudasse a cada pessoa, né, manifestar o que tem de melhor, né? Não só Makiguchi falava assim de viver uma vida, pessoas que vivem uma vida dependendo, né, de outras, pessoas que vivem a vida que em forma de troca, né, fazem alguma coisa em troca de algo, mas que nós seria importante nós ajudarmos as pessoas a darem um próximo passo, que assim pudessem estar agindo, né, usando sua energia, né, em prol da felicidade de outras também, sem esperar algo em troca, né? Então, essa pessoa que acabou sendo levada, né, para a prisão e falecendo por se opor, né, ao regime militarista japonês da época, junto com Josei Toda. E Josei Toda, quando sai da prisão, ele trabalha, né, assim, começa a dialogar e faz essa Soka Gakkai crescer no Japão. E depois, quando Daisaku Ikeda, que é quem escreve esse texto aqui que eu estou lendo, né, conhece Josei Toda, Daisaku Ikeda tinha 19 anos, e que eu me lembro, Josei Toda devia estar com 48, mais ou menos. Daisaku Ikeda, ele assim decide tê-lo como um mestre da vida dele, por justamente ver que ele havia sido preso por se opor, né, à guerra, por se opor ao regime militar. E Daisaku Ikeda tinha um ódio da guerra, porque a guerra que levou os irmãos, 4 irmãos dele para a guerra, e ele, por mais que o governo militar japonês, né, assim, elogiasse as mães, né, por seus filhos estarem indo para a guerra, ele viu o sofrimento da mãe dele, né, de ver seus 4 filhos, os 4 irmãos mais velhos, Daisaku Ikeda tinha 13 anos, né, indo para a guerra. E o próprio irmão dele mais velho, que faleceu, acho que foi na Birmania, que eu me lembro, Myanmar, Birmania, ele falou para Daisaku Ikeda em algum momento, não sei se foi num momento que ele voltou para o Japão, mas que a guerra, né, não tinha nada de bom mesmo, né? Então é algo muito triste. Mas, né, e também Daisaku Ikeda, né, se soubesse quando ele foi para a reunião onde estava Josei Toda, que falaram que ele ia falar sobre filosofia da vida, né? Se ele soubesse que era sobre budismo, religião, ou qualquer coisa envolvendo religião, ele nem iria lá, talvez, porque na época foi a religião, né, os líderes da religião oficial do Japão, né, que acabaram levando, que não era o budismo, né, no caso era na época o shintoísmo, que acabaram, né, agindo com o governo para levar toda a população, né, para apoiar, né, essas ideias de expansão bélica do Japão. Mas, ao conhecer Josei Toda mesmo antes de ele entender a filosofia, né, com os princípios humanistas do budismo, de Nichiren Daishonin, que é baseado no Sutra do Lótus, né, no ensino que ensina que toda a nossa vida, cada pessoa originalmente, a vida é iluminada, né, o termo utilizado é de Buda, né, todas as pessoas. Então, mesmo sem entender isso, ele já se simpatiza com as ideias de Josei Toda e decide tê-lo como um mestre da vida dele. E, né, como ele diz em uma proposta de paz em 2011, né, Josei Toda foi o gigante espiritual dele. Só um gigante espiritual pode ajudar a outra pessoa a se tornar um gigante espiritual. Então, para Daisaku Ikeda, foi Josei Toda. Então, para mim, né, desde os meus 16 anos, é Daisaku Ikeda, que é esse gigante espiritual que eu venho buscando me aprimorar, assim como milhares de pessoas ou milhões de pessoas no mundo. Em seus escritos, ele observou que as pessoas de mente maligna, conscientes de suas deficiências internas, são rápidas em se juntar em bandos. Ou seja, muitas vezes as pessoas, né, as que têm bons propósitos, elas cada uma fica no seu canto, né? Cada uma fica. Mas as pessoas, né, que têm como ele fala, mente maligna, elas se juntam muito rapidamente, que é tudo por interesse e acaba formando. E assim, por isso que Makiguchi decidiu criar essa organização chamada Soka Gakkai para unir as pessoas de bem.
Então, aqui fala: People of good will, on the other hand, are spiritually more self-sufficient and therefore do not feel so strong a need for allies. E assim. Pessoas de boa vontade, por outro lado, são espiritualmente mais autossuficientes e, portanto, não sentem tão forte a necessidade de aliados. As a result, they are often overwhelmed and defeated by people of evil intent. Como resultado, muitas vezes elas são esmagadas e derrotadas por pessoas mal intencionadas. Only when people of good will unity can we change the world. Somente quando as pessoas de boa vontade se unirem, podemos mudar o mundo. Wars are almost always described as a struggle of one country against another, of one people or group against another. Guerras são quase sempre descritas como uma luta de um país contra outro, de um povo ou grupo contra outro. In fact, however, they are started by leaders who are trying to fill the gaping void they feel inside. Na verdade, porém, elas são iniciadas por líderes que estão tentando preencher o enorme vazio que sentem dentro de si. Olha que como é forte essa. Né? As guerras são quase sempre descritas como uma luta de um país contra outro, e um povo contra outro. Então, mas, na verdade, elas são iniciadas por líderes que estão tentando preencher o enorme vazio que sentem dentro de si. Eu vejo isso, né, muito forte, né? E mostram, né, onde que está a raiz dessas guerras. Né? Their own sense of powerlessness, seu próprio senso de impotência. By controlling and commanding others, controlando e comandando outros. The time has come for the world's ordinary citizens to unity in resisting those who promote violence, terrorism and war. Chegou o momento dos cidadãos comuns do mundo se unirem em resistência àqueles que promovem violência, terrorismo e guerra. The time has come for humanity to unite and rejecting violence in all its forms. Chegou o momento para a humanidade se unir em rejeição da violência em todas as suas formas. This is the vision that motivated the youth members of SGI USA to start their Victory of Violence VOV campaign. Essa é a visão que motivou os jovens membros da SGI dos Estados Unidos, da SOCA HK Internacional dos Estados Unidos, iniciarem sua campanha Vitória sobre a Violência, né? VOV em inglês, um esforço de base para empoderar as pessoas, né? A grassroots effort to empower people to resist and overcome violence in their lives, and in the world. Um esforço de base para empoderar as pessoas para resistir e superar a violência em suas vidas e no mundo. Agora, o poder do diálogo. Falamos do poder da esperança, power of hope, o poder da imaginação, power of imagination, poder da conexão, the power of connection, e agora é the power of dialogue, poder do diálogo, que é o quarto poder. In the end, peace will not be realized by politicians signing threats. No final, a paz não será realizada por assinatura de tratados políticos. True and lasting peace will only be realized by forging life-to-life bonds of trust and friendship among the world's people.
Paz verdadeira e duradoura só será realizada através do estabelecimento de laços de confiança e amizade de vida a vida entre os povos do mundo. Human solidarity is built by opening our hearts to each other. A solidariedade humana é construída através de abrirmos nossos corações uns aos outros. This is the power of dialogue. Esse é o poder do diálogo. Dialogue is more. Diálogo é mais, however, than two people face each other speaking. Então, o diálogo é mais, no entanto, que duas pessoas frente a frente falando uma à outra. The kind of dialogue that can truly contribute to peace must begin with an open and earnest inner dialogue. O tipo de diálogo que pode realmente contribuir para a paz deve começar com um aberto e sincero diálogo interno. By this, I mean the ability to examine carefully and honestly our own attitudes. Com isso quero dizer a capacidade de examinar com cuidado e honestamente nossas próprias atitudes. Então tudo começa, nós vamos dialogar com o outro, mas o diálogo começa com um diálogo interno. Tem até uma proposta de paz, eu não me lembro se é de 2005, 2006, da Isaac Queda, enviou às Nações Unidas, 2007, não, uma dessas, 2005, 2006 e 2007. Para quem se interessar, está no www.culturadepaz.org.br. Lá tem a parte que fala paz e tem todos os PDFs das propostas de paz. Ele cita palavras de um filósofo, que me lembro, o nome é Buber, não lembro se é Mark Buber, mas que fala que o diálogo é um encontro entre duas pessoas numa ponte estreita. E o menor descuido pode resultar em queda fatal. Então, o diálogo entre duas pessoas é algo, né, que tem que ter muito cuidado. Um diálogo não pode ser um debate. O debate da Isaqueda fala, ele até cita, né, nas palavras dele, que prefere o diálogo do que debate, porque debate acabam saindo perdedores e vencedores. E o diálogo não. O diálogo, né, leva mais tempo, mas ambos crescem, ambos aprendem um com o outro, né, e é o que tem o poder de mudar, né? Mudar uma sociedade é esse diálogo. Mas começa com esse esforço, né, para um diálogo honesto interno, né, para tomar todo esse cuidado antes de dialogar com o outro, se não vai derrubar, né, alguém não vai cair dessa ponte estreita. Agora imagine um diálogo entre muitas pessoas, né? Então um diálogo começa, né, com esse diálogo interno. We can start by asking ourselves some simple questions. Podemos começar perguntando-nos algumas questões simples. Have I made the effort to find out the facts? Já fiz o esforço para descobrir os fatos? Olha só que interessante. Ainda mais nessa época de fake news, né? Que a gente recebe um monte de via WhatsApp, né? Vem um, olha só, tal pessoa está falando isso de tal país, mas você conhece a pessoa? É confiável? Da onde que é? Você, então todo o esforço para a gente conseguir, né, ir buscar os fatos. Então, having made the effort to find out the facts, já fiz um esforço para descobrir os fatos. Have I confirmed things for myself? Confirmei as coisas por mim mesmo. Have I been swayed by second-hand information, by stereotypes or malicious rumors? Tenho sido influenciado por informações de segunda mão, por estereótipos ou rumores mal intencionados? Precisa começar com essas questões, senão nós vamos ser levados, né, e vamos dar início ao que é chamado a pirâmide do ódio, né, que a pirâmide do ódio ela começa com esse tipo de assim, nós caindo nessa situação
de ouvir mais coisas, às vezes, né, é, ruins né, sobre o outro lado e menos as boas, né? Ou então caindo nas situações dos fake news, né? Trazendo para a linguagem agora, e que isso vai levando, né, a uma escalada, né, iniciando com a violência passiva e depois se tornando a violência física já no quarto nível da pirâmide, até o quinto, que é o genocídio, que é eliminar os opositores. Então, para não deixar acontecer isso, né, como é importante nesse diálogo, que é um diálogo, né, para desarmar os corações, né, da gente acreditar que a vida tem, que a realidade tem inúmeras possibilidades, porque a vida tem inúmeras possibilidades, né, e começar, né, diante do que estamos ouvindo. Já fiz esforço para descobrir os fatos, confirmei as coisas por mim mesmo, tenho sido influenciado por informações de segunda mão, por estereótipos ou rumores mal intencionados. For Socrates, a clear awareness of one's own ignorance was the starting point for wisdom. Então, para Sócrates, uma clara consciência da própria ignorância era o ponto de partida para a sabedoria. By questioning ourselves and our assumptions, we can open the way to more meaningful communication. Questionando a nós mesmos e nossas suposições, podemos abrir o caminho para uma comunicação mais significativa. This is something that applies at all levels, from communications between family and friends to those between countries and cultures. Questionando a nós mesmos, as nossas suposições, podemos abrir o caminho para uma comunicação mais significativa. Isso é algo que se aplica em todos os níveis, desde a comunicação entre a família e amigos, até aqueles entre países e culturas. This is because people who are at least aware that they may harbor prejudicial attitudes can communicate across difference more successfully than those who are convinced that they are free from all prejudice. Isso é porque as pessoas que estão, pelo menos, conscientes de que podem portar atitudes preconceituosas podem se comunicar através das diferenças com mais sucesso do que aquelas que estão convencidas de que elas estão livres de todo preconceito. Então, novamente, a importância desse diálogo interno antes, né? E como Sócrates fala, uma clara consciência da própria ignorância era o ponto de partida para a sabedoria. Se a pessoa está convencida, não, eu estou livre de qualquer preconceito, aí já corre o risco do diálogo não dar certo, porque ela, né, tem da comunicação não se fazer bem. Agora, quando a gente tem esse diálogo interno e a forma que eu estou interpretando, né, consegue, né, ir para um diálogo, né, com mais cuidado para não derrubar um outro da ponte, né? Ultimately, the challenge we each face is to grow into the kind of person who is capable of truly respecting others. Em última instância, o desafio que cada um de nós enfrenta é o de crescer como um tipo de pessoa a qual é capaz de verdadeiramente respeitar os outros. In the teachings of Buddhism, there is a passage that describes what our attitude toward people should be. Nos ensinamentos do budismo, há uma passagem que descreve como deveria ser a nossa atitude para com as pessoas. It says, it says that we should rise and greet them from afar,
showing them the utmost respect. Diz que devemos levantar e cumprimentá-las de longe, mostrando-lhe o maior respeito. In fact, it states that we should offer them the same respect we would a Buddha. Na verdade, afirma que devemos oferecer-lhes o mesmo respeito que teríamos a um Buda. No Sutra do Lótus, todas as pessoas originalmente são Budas, são iluminadas. Here, I should clarify that a Buddha is not a superhuman being. Aqui devo esclarecer que um Buda não é um ser sobre-humano. Rather, this word refers to a person who has fully awakened the limitless capacity for wisdom and compassion that exists in all people. Então, então voltar um pouquinho, é que fala, na verdade, afirma que devemos oferecer-lhes o mesmo respeito que teríamos a um Buda, e aqui devo esclarecer que um Buda não é um ser sobre-humano. Pelo contrário, essa palavra se refere a uma pessoa que despertou plenamente para a capacidade ilimitada de sabedoria e compaixão que existe em todas as pessoas. Rather, this word refers to a person who has fully awakened the limitless capacity for wisdom and compassion that exists in all people. Se refere a uma pessoa que despertou plenamente para a capacidade ilimitada de sabedoria e compaixão que existe em todas as pessoas. It is another way of expressing the supreme dignity that all people possess simple by virtue of being human. É outra maneira de expressar a suprema dignidade que todas as pessoas possuem simplesmente em virtude de serem humanas. How could there be war if we saw it meeting with another as a rare and remarkable encounter with the most precious treasure of the cosmos? Como poderia haver a guerra se víssemos cada encontro com outro como um encontro raro e notável, como o tesouro mais precioso do cosmos? I can think of no more direct and simple path to peace. Não consigo pensar em nenhum caminho mais direto e simples para a paz. Então, a partir do momento em que a gente começa a ver o outro como um tesouro mais precioso do cosmos, então, olha só, como poderia haver a guerra se víssemos cada encontro com o outro como um encontro raro e notável, como o tesouro mais precioso do cosmos. Não consigo pensar em nenhum caminho mais direto e simples para a paz. E agora, última parte sobre revolução humana, Human Revolution. The second president of the Soka Gakkai, Josei Toda, was the person I looked to as my mentor in life. O segundo presidente da Soka Gakkai, Josei Toda, foi a pessoa que eu busquei para ser o meu mestre na vida. Together with founding President Makiguchi, he was imprisoned for opposing the police of Japan's militarist government during World War II. Juntamente com o fundador, presidente Makiguchi, ele foi aprisionado por se opor the police, acho que é assim. Então, juntamente com o fundador, presidente Makiguchi, ele foi aprisionado por se opor às políticas do governo do Japão militarista durante a Segunda Guerra Mundial.
Presidente Makiguchi died in prison in November 1944. Presidente Makiguchi morreu na prisão em novembro de 1944. Mr. Toda was released a little more than a month before Japan surrendered in August 1945. O Sr. Toda foi libertado um pouco mais de um mês antes de o Japão se render em agosto de 1945. Mr. Toda called the process of fundamentally transforming our lives human revolution. O Sr. Toda chamava o processo de transformarmos fundamentalmente nossas vidas de revolução humana. Caring deeply for others, he worked tirelessly to empower ordinary citizens, to awaken them to the treasures of wisdom and strength they carry within. Cuidando profundamente dos outros, ele trabalhou incansavelmente para empoderar os cidadãos comuns, para despertá-los para os tesouros da sabedoria os quais eles carregam dentro de si. It was his belief, one that I have taken up as the core theme of my own work for peace. Foi sua crença, esta qual tomei como tema central do meu trabalho para a paz, that a great revolution in the life of a single individual can change an entire society. Que uma grande revolução na vida de um único indivíduo pode mudar toda uma sociedade. It can even make possible a positive transformation in the destiny of humankind. This is the kind of power we it possess. Pode até mesmo tornar possível uma transformação positiva no destino da humanidade. Este é o tipo de poder que cada um de nós possui. Então, a revolução humana, esse conceito de uma reforma na base da nossa vida, né? Onde a gente pode buscar tudo, né? O que os outros podem fazer para mim ou para minha felicidade, mas uma transformação, o que eu posso fazer, né, para a felicidade das pessoas ao meu redor, né? Para minha mãe, para o meu pai, para os meus amigos, para as pessoas que estão sofrendo. Então, esse tipo de uma transformação, né? Sair da nossa consciência, porque quando nós estamos, né, principalmente quando muitas coisas, crises começam a acontecer, muitas vezes a gente busca e acaba se fechando numa concha, né? Porque o que mais a gente, né, isso também compartilhando um pouco do que eu, né, entendo, né, você buscando proteger a sua própria vida, acaba, né, aquilo que você tem mais que valoriza mais sua vida, da sua família, acaba, né, se fechando numa concha, né? Mas os problemas no mundo estão acontecendo. Então, quando a gente, né, eu entendo assim que essa revolução humana também parte de nós sairmos dessa concha e começarmos a decidir fazer alguma mudança para o nosso, né, dentro do nosso ambiente, na nossa sociedade. Então, isso faz com que a gente só o fato de sair dessa concha e começar a fazer alguma ação, e novamente eu digo que esses vídeos que eu estou fazendo também é uma forma que eu estou buscando encontrar de gerar um diálogo, pelo menos, né, através desses vídeos que eu tenho feito para criar ondas de diálogos sobre esse assunto, para a gente poder estar dialogando e buscando, né, criar um senso de potência conjunto para criar mudanças positivas a partir do local onde a gente está. Então, começamos a criar valor, porque só se fechar numa concha, achando que está protegendo, né, aquilo que tem de mais valor, que é a sua vida, e que deve ser protegido, claro, mas só isso, entendo que nós não estamos criando valor, mas quando a gente busca, né, sair dessa concha e começa a agir, então a gente
começa a criar valor, né? E com isso, né, sentimos até uma felicidade mais profunda. Tem até a teoria de valor de Makiguchi, da beleza, do benefício do bem, que quando a gente leva beleza e benefício ao outro, né, nós também estamos fazendo esse bem e criamos uma felicidade mais profunda, sentimos uma felicidade mais profunda. Né? Quando a nossa vida está sendo útil, seja para cuidar de uma planta, né? Mas imagine, né, aquilo que a gente pode fazer, né, com as pessoas que estão ao nosso redor. É um desafio constante, né? Para mim também é um desafio constante. Eu acho que para todos são, porque a gente, né, no nosso dia a dia nós temos tantas coisas para estar conseguindo ultrapassar várias adversidades, várias situações, várias responsabilidades, mas é um esforço que, mesmo que seja um pouco, né, tem um poema da Isaqueda, ele fala que nossos passos de ontem, né, mais largos que os de hoje, mais largos que o de ontem, e os de amanhã mais do que o de hoje, que a gente consiga estar assim avançando. Bom, eu espero que esse texto, né, sei que ficou bem longo, né, mas que possa ter algum ponto, né, assim, se quiserem compartilhar, se teve algum ponto que chamou a atenção de vocês, espero, vou ficar bem feliz em saber também. Aqui no final fala da Isaac Ikeda, né, no final do livro, fala autor da Isaqueda, presidente da Soka Gakkai Internacional, SGI, tem sido um instrumental em estabelecer várias instituições relacionadas à paz, cultura e educação, todas refletindo os princípios budistas. O Sr. Ikeda foi um dos primeiros proponentes da diplomacia do cidadão, encontrando-se com os líderes da China e da União Soviética a partir do início dos anos 70. 1970. O Sr. Ikeda tem trabalhos publicados em japonês e em outras 25 línguas sobre assuntos que vão da filosofia budista até histórias infantis. Suas fotografias tiradas durante viagens no Japão e no exterior foram compiladas em uma exposição Diálogo com a Natureza, mostrado em todo o mundo. O Sr. Ikeda é autor de uma proposta de paz anual, a qual é apresentada às Nações Unidas. Ele é destinatário de muitos títulos honorários e muitos prêmios, incluindo o Prêmio Cidadania Mundial 1999 da Fundação da Paz na Era Nuclear. Então, a tradução foi em 2012 que fiz. Como falei, não, embora com pouca habilidade, né? Mas, assim, mesmo a leitura que fiz do inglês, né? Sei que posso ter deixado muito a desejar com os erros, mas para mim também foi bom para eu buscar me esforçar e romper meus limites. Então, fico feliz se conseguiram, pelo menos, aproveitar uma parte desse texto. E vou ficar também muito feliz de saber que isso proporcionou algum tipo de diálogo e inspirou, porque esse canal que eu criei, Inspiração e Organização, organização é como podemos trabalhar juntos. Então, existem princípios, né, problemas, inclusive, que as organizações encontram, medida que crescem, que é a perda da própria inspiração. Então, eu já tem uma playlist sobre essas questões da organização, e essa outra playlist, né, que eu trago os prefácios, nesse caso aqui foi um texto mesmo, né, da Isaqueda, não foi um prefácio, mas eu pretendo já no próximo trazer o prefácio desse livro, Educação Soka, por uma revolução na educação embasada na dignidade da vida, da Isaqueda. Então, aí vou ler o prefácio desse livro. Então, muito obrigado, né? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.